Olá, alunos do primeiro ano C e primeiro ano D, que é o professor Maurício, e neste vídeo irei fazer a correção da avaliação online de arte do primeiro período, que vocês fizeram, certo? Responderam. Lembrando que nessa primeira avaliação, vocês teriam que estudar o que foi trabalhado no capítulo 1, o que é arte, temas. Tema 1, sentido das coisas. Tema 2, procurando pela arte. Tema 3, arte é experiência. Tema 4, tempo, compositor de histórias. Então, com base nesses conteúdos que foram trabalhados em sala e nas atividades com vocês, as questões abordavam esses temas relacionados ao capítulo 1. Ok? Vamos seguir com a correção da prova. Então, aí na tela de vocês, nós já temos a primeira questão, ok? Que diz o seguinte: em 1967, Nelson Leiner apresentou a obra Porco Empalhado, no quarto Salão de Brasília. No dia seguinte, ao constatar que a obra havia sido aceita no salão, o artista publicou nos jornais uma fotografia do trabalho acompanhada da pergunta: que critérios o júri visou para aceitá-lo? Então, aí está apresentado para vocês a obra do artista Nelson Leiner. Inclusive, essa obra está no livro de vocês, nós estudamos sobre ela. E a pergunta é a seguinte: com base nos conhecimentos sobre a arte de vanguarda brasileira, é correto afirmar que o artista pretendia. Então, nessa questão, ele vai pedir que vocês analisassem qual era a intenção do artista ao produzir essa obra de arte, que era diferente, né, do que até então era produzido. Então, chamou a atenção pela forma como foi produzida, né, pelo o contexto de produção dela. Então, no caso, a resposta correta seria a letra A: colocar em xeque o sistema de arte e suas instituições. Então, ele queria provocar, né, as instituições, os críticos, né, que avaliavam, que entendiam a arte de uma forma diferente, né, do que ele pensava. Então, ele propôs uma obra que fugia desse contexto de arte comumente, né, definida como arte, ok? Vamos avançar para a segunda questão. Na segunda questão, a pergunta diz o seguinte: marque a alternativa abaixo que se refere à produção artística de Andy Warhol. Vocês tinham aí 5 alternativas, só uma delas correta em relação a esse artista norte-americano. Correta, letra D. Andy Warhol foi um dos principais nomes da pop art. Artista plástico e cineasta estadunidense, produziu várias obras, como, por exemplo, Campbell Soup Cans e Autorretrato. Então, como nós estudamos, né, bastante a pop art, dos grandes nomes, principais nomes da pop art é esse artista norte-americano. A única alternativa que apresenta informações corretas sobre esse artista é a letra D, ok? Terceira questão. Andy Warhol fez parte de um movimento artístico denominado Pop Art, que surgiu nos Estados Unidos por volta de 1960, alcançando grande repercussão internacional. A proposta desse movimento era, né, o que pretendiam os artistas que produziam a pop art? A opção correta, a letra B: romper barreiras entre arte e vida comum. Como eles misturavam elementos, né, da sociedade de consumo e transformavam esses elementos, esses objetos em arte, então percebe-se que eles queriam romper essa barreira entre o que era a arte e a vida comum, né? Então aí nós temos essa alternativa como a única correta, certo? Na quarta nós temos uma afirmativa. Trata-se de uma linguagem artística realizada em um espaço com uma ação efetuada por um artista ou grupo de artistas, que podem realizar diversas formas de expressão. Como se chama essa linguagem artística? Lembrem que nós estudamos, né, nos capítulos iniciais, quando nós fomos abordar
Por exemplo, a obra do artista Paulo Bruschi, que ele produziu, né, uma performance com o intuito de provocar reflexão, de provocar o questionamento, de provocar, né, chamar a atenção das pessoas para a performance que ele fez no ambiente urbano. Então, essa característica, né, de uma ação que é efetuada por um artista, ou pode ser por um grupo de artistas, em um espaço, geralmente público, né, de grande circulação, é chamado de performance, certo? Que seria a resposta. Essa questão era uma questão escrita, subjetiva. A questão 5, vocês tinham que ler o texto do Ernest Fischer e responder essa questão. Com base nas informações do texto, conclui-se que a arte, nos seus primórdios, tinha a função de, quando ele fala em primórdios, né, no início das primeiras manifestações artísticas, os primeiros povos a produzir arte. Qual era a função? Para que servia a arte nos primórdios, no início de sua criação? Gabarito é a letra D. Dá ao homem a sensação de domínio da natureza no desenvolver e as relações sociais. Dá ao homem a sensação de domínio da natureza e no desenvolver as relações sociais. Então, a arte tinha essas duas funções. Dominar a natureza e se desenvolver através das relações sociais com outras pessoas. Certo? Vamos para a questão 6. Questão 6. A bailarina e coreógrafa alemã Pina Bausch revoluciona as possibilidades de relação cênico-dramáticas com a dança, por meio de um sistema de criação artística. Então, no livro de vocês, né, uma parte específica lá no tema Arte e a Experiência, ele vai falar um pouquinho sobre essa artista, né, que é bailarina e coreógrafa. Então, ela criou, né, uma forma de expressão artística nova. Aí eu perguntei a vocês como ficou conhecido esse termo criado por ela. O termo se chama dança-teatro, né, que está no livro de vocês. Bastava ter feito uma leitura, né, com mais calma, que vocês iriam entender essa criação da Pina Bausch. 7ª questão. A expressão artística abaixo chama-se o que é arte, para que serve. Trata-se de uma performance realizada por qual artista brasileiro? Se vocês tivessem estudado, né, que creio que alguns estudaram, deram uma lida no livro antes, vocês iam perceber que essa imagem aí desse artista, ela aparece no livro de vocês, né? Ele propôs essa performance, que é chamada O que é arte, para que serve? E eu perguntava a vocês como era o nome desse artista, né? No caso aí, o nome dele é Paulo Bruschi, um artista pernambucano. Vamos para a questão 8. Em 1917, o artista francês Marcel Duchamp enviou esta obra para o Salão dos Independentes, em Nova York, onde haveria um concurso de arte. A obra a qual Duchamp deu o título de fonte é um mictório invertido. Ele assinou uma peça usando um pseudônimo. O trabalho foi desclassificado, mas o gesto de Duchamp entrou para a história. O fato de o artista tirar um objeto de sua função original, atribuindo-lhe em seguida um novo significado, faz com que a arte do mesmo receba o nome de... Aí, no caso aí, vocês teriam que nomear essa expressão artística produzida pelo Marcel Duchamp, né? Ele pegou uma peça comum e transformou ela em arte. Eu perguntava como era o nome desse processo artístico. No caso aí, nós temos essa expressão em inglês, né? Que a gente pode entender, né? Responder como ready-made, que significa, né, objeto pronto, que foi o que ele fez. Pegou um objeto pronto e transformou esse objeto em um objeto de arte. Ok? Naquela época, algo inovador, diferente. Questão 9. Questão 9, nós temos aí uma obra da Pop Art. Pop Art surgiu em meados da década de 50 do século passado no Reino Unido
e no fim da mesma década nos Estados Unidos da América. Entre os expoentes britânicos inclui-se Eduardo Paolozzi, Richard Hampton. Entre os norte-americanos, Jasper Johns, Robert Rauschenberg. Seu maior expoente é Randy Warhol, cujo legado é inegável. Pergunta: considerando a obra Mary Dipt de Randy Warhol e os múltiplos aspectos relacionados à pop art, assinale a opção correta. Então, a única opção correta é sobre a pop art, a letra D. A pop art desafiava as belas artes por incorporar imagens e ícones da cultura popular, bem como na publicidade e das mídias impressas. Lembra que eu até trabalhei com vocês conteúdo em sala, apresentei para vocês algumas obras de arte da pop art, na qual elas pegam elementos da cultura pop, né, da sociedade de consumo, e transformam em arte. No caso, nós temos essa alternativa D como a alternativa correta. Para finalizar, coloquei essa fotografia para vocês analisarem, um textozinho falando um pouquinho sobre essa relação da fotografia, né, com o texto. E a pergunta era a seguinte: considerando a fotografia, o texto e o que foi estudado, qual o nome desse grupo artístico? Foi um dos primeiros conteúdos que nós estudamos, relacionados ao primeiro tema do capítulo, certo? Que era intitulado O Sentido das Coisas. Então, essa imagem representa esse grupo artístico, né? Que ele mistura várias expressões artísticas, e o nome desse grupo é chamado de O Teatro Mágico, ok? Então, prova corrigida. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp da turma, né, da disciplina que eu atuo com vocês, trabalho com vocês, ou podem me chamar no PV. Obrigado pela atenção e até mais.